Olá, seja bem-vindo ao IcaroCast, o podcast da Icaro Tech. Meu nome é Felipe Lima e eu tenho o prazer de receber aqui o Kleber Strohe. Ele é cofundador e membro do board da Icaro Tech e também cofundador e CEO da Everflow Process Mining. A gente vai bater um papo aqui hoje sobre mineração de processos, que é o Process Mining, e a importância dessa disciplina na jornada das empresas para Hyperautomation ou hiperautomação. O nomezinho difícil, hein? Bom, seja bem-vindo, Kleber. Obrigado por topar bater esse papo com a gente aqui. Obrigado, Felipe. Obrigado, pessoal da Icaro. Assim, super prazer de estar aqui conversando com vocês, falando um pouquinho de hiperautomação, falando de process mining. Vai ser um prazer a gente bater esse papo. Legal. Kleber, antes da gente entrar no assunto de verdade, eu queria que a gente tivesse aqui um pouquinho de contexto sobre como esse tal de process mining, né, essa disciplina, ela começou a atrair o seu interesse, né, e como que ela surgiu, não só na história da Icaro, né, da Icaro Tech, mas também dando origem a uma spin-off que é a Everflow. Você pode contar para a gente um pouquinho mais sobre isso? Claro, prazer, Felipe. A Everflow, na verdade, como você até comentou, é o caso clássico de inovação, né? O produto começou dentro das iniciativas de inovação, pesquisa e desenvolvimento da Icaro, alguns anos atrás. Na época, a gente buscava soluções que pudessem trazer ganhos muito grandes para os nossos clientes, né? Formas novas de inovar, de criar operações mais inteligentes. E na época a gente identificou essa disciplina, Process Mining, era um trabalho de pesquisa, principalmente na Europa, que juntava essa ideia de Data Mining com Process Management, né? Então, a gente empresta de Data Mining o conceito de que nós vamos usar os dados vão gerar um modelo automático, né? Automaticamente um modelo, e esse modelo vai ajudar a gente a explicar os dados, a tomar a decisão e a prever o futuro. Então, é bastante a pegada de data mining, com um detalhe: a gente não faz isso em qualquer dado. A gente faz isso em de fenômenos que são processos ou que se parecem com processos, né? Então, a gente de process mining, não simplesmente data mining. Ah, Então, legal. Pode falar, pode falar. quando a gente identificou essa disciplina, falou, puxa, isso casa muito bem com aquilo que a gente está fazendo, né, com a busca de automação, com a busca de otimização das operações, etc. Né, e fizemos esse trabalho. Então, ele começou dentro da Icaro, se desenvolveu, ganhou um certo vulto, um certo corpo, e chegou um momento que era muito natural a gente fazer um spin-off para ter uma empresa que focasse naquilo, né, que realmente inspirasse somente aquilo e com isso pudesse atingir outros patamares de desenvolvimento. Então, a Everflow, sim, foi um spin-off da Icaro, justamente com esse objetivo de explorar process mining nas Américas, em especial. Que legal. E é interessante, né? Porque recentemente, na verdade, assim, já faz algum tempo que a Everflow tem figurado aí até nos relatórios de Process Mining do Gartner, né? Isso é algo muito, muito interessante, assim, uma empresa que é uma spin-off da Icaro, né? E ainda tá dentro de um relatório tão relevante como esse. É verdade. Na verdade, a gente figura lá no que eles chamam de Market Guide, né, que é um relatório que acompanha o mercado de process mining no mundo e os principais vendors do mundo. É o terceiro relatório, é um relatório anual, é a terceira vez que a gente figura no relatório como um dos relevant vendors, né, como eles chamam, né, do mundo. A primeira vez a gente figurou ainda como Icaro, foi o spin-off, e agora as últimas duas edições já como uma empresa independente, né, como a Everflow. Que legal. E para a gente entrar nesse papo de hiperautomação, hyperautomation, ligada a process mining, né? Recentemente, agora em outubro, né? Não faz nem sei lá, 2 ou 3 semanas que saiu aquele relatório de tendências do Gartner para 2021. O Gartner faz esse relatório de tendências todos os anos e hiperautomação entrou de novo lá, né? E é um assunto que está muito em pauta hoje. A gente sabe que, assim, falando de forma bem genérica,
né? Hiperautomação nada mais é do que automatizar tudo que pode ser automatizado dentro de uma empresa. Pelo menos isso é o que o Gartner fala, né? E óbvio, tem ali muitas coisas, né? Tem a adoção de inteligência artificial, de machine learning, que faz parte desse arcabouço de automações que está dentro de hiperautomação, e não deixa de fora as automações que já são mais conhecidas, né? Desde RPA, que está bem na moda, né? Mas, assim, quando a gente pensa em automação, é óbvio que a gente liga isso a processos. Então, faz sentido a gente falar de process mining quando a gente está falando de automação, né? E até para a gente entender, né? Eu queria que você explicasse um pouco para a gente, né? Como que essa disciplina de process mining, né? O que ela tem a ver com essa hiperautomação e como que ela pode auxiliar as empresas na adoção dessa hiperautomação ali que o Gartner tanto tem falado. Cara, tem tudo a ver. Na verdade, essa que é a parte mais interessante. Quando a gente fala de hiperautomação e essa visão do Gartner, né, de que você deve automatizar tudo que você pode, eu diria que isso é quase uma questão, né, de sobrevivência, né? Todas as Uhum, empresas têm que levar a sua operação até o limite da otimização possível, né? Sob pena de perder espaço para a concorrência. Tão simples quanto isso, né? Então, há que se criar uma cultura de automação e de evolução de automação constante. Mas qual que é o desafio? O desafio é que a gente parte, né, de um momento atual, de uma situação que a empresa vive, né, com os seus sistemas próprios, de terceiros, legados, não legados, etc. Essa é a situação, e a gente projeta para o futuro uma visão de uma empresa mais digital, muito mais automatizada, sem fricção, etc. A questão é como linkar os dois mundos, como fazer um caminho que te leve da situação atual até a situação de destino de uma forma eficiente e de uma forma segura, né? uhum, Mining tem a ver com isso, inclusive tem um relatório da Forrester, né, que fala que Process Mining é a bússola da transformação digital. Por que isso? Então vamos abordar um pouquinho esse ponto, né? A primeira coisa que Process Mining ajuda o cliente a fazer, ou a empresa a fazer, é usar os próprios dados que os sistemas geram, os logs dos sistemas, e a partir deles fazer a engenharia reversa, que em Process Mining chama de discovery, do processo, né? Então, uhum, entra o log, sai modelo, né? Automaticamente. Por que isso é tão importante? Porque a analogia talvez melhor que eu consigo pensar é o raio-x do ortopedista. Né? Você vai uhum, ao médico ortopedista, né? Se queixa de qualquer dor ali, pernas, braços, etc. A primeira coisa que ele faz é tirar um raio-x. Né? uhum, Qual é o estado que você está? O que está acontecendo? Né? O processo mining é o raio-x das operações. Quer dizer, o que está acontecendo? Quais são meus gargalos? Quais são meus retrabalhos? Quais são minhas lentidões? Que oportunidades eu posso enxergar de melhoria? Né? Então, uhum, esse papel de identificar o status atual, de uma grande clarividência, e identificar oportunidades, é a primeira coisa que o Process Mining faz por todo mundo. E disso decorre uma coisa muito natural nesse processo de automatização crescente. É a identificação dos pontos em que a automação vai trazer o máximo de ganho, né? uhum, Se você parte de uma operação que hoje é semi-automatizada, a primeira pergunta que você tem que se fazer é o seguinte: aonde a automação vai gerar o máximo de resultado no curto prazo com maior nível de segurança? Isso quem consegue fazer é o Process Mining. Então, ele vai uhum. mapear o processo fim a fim, vai identificar as atividades e vai mostrar quais são as atividades chaves nesse processo de automação, né? E outra coisa que é muito importante e é muito legal é que não só a gente consegue identificar os pontos que vão ter o máximo de retorno sobre o investimento de automação, como a gente pode fazer uma projeção do ganho que a automação vai trazer, Uhum. né? Como a gente consegue medir claramente as atividades, quantas vezes elas são executadas, quanto tempo aquilo toma da equipe, né? Com isso, a gente consegue planejar e dizer, olha, se eu colocar um robô nessa atividade aqui, qual é a redução do número de horas que eu vou ter, qual vai ser a redução do custo que eu vou ter. Então, essa projeção, ela ajuda a gente a orientar onde colocar a automação e já colocar os nossos balizadores de performance futura que a gente quer ter, né? E aí tem Só, só por parte. conta, só por conta dessa parte
se eu tivesse que entender um pouquinho mais dos meus processos, já tinha me convencido. A hora que você falou assim, dá para ver o quanto você vai ganhar vai ter de ganhos, né, com a automação, isso acho que brilha os olhos, assim, de qualquer um que quer ver o processo acontecendo, né? Sem dúvida. E tem mais, né? Você não só consegue projetar, como você pode acompanhar. Então você Uhum, faz a adaptação do processo, coloca o robô, né, etc., toma a ação que é necessária naquele momento e você continua coletando os logs. E o que vai acontecer? Você vai medir o resultado que a automação trouxe. Então uhum, você tem já um objetivo a ser atingido, né, baseado nas medições anteriores, e automaticamente está medindo a nova execução com o novo robô, com a nova forma de fazer o processo, e averiguando se você está atingindo aquele objetivo. Né? uhum, Então você tem um grau de segurança muito maior que você está tomando a ação certa e que a ação que você está tomando está entregando o resultado que era esperado. Né? Então uhum, essa combinação de pré e pós que faz o Process Mining ser o melhor aliado dessas iniciativas de automação. uhum. É interessante, né? Porque a gente fala muito, assim, ou ouve falar, né, bastante que de RPA, de automação e tudo mais, mas, assim, uma coisa é fato. Uma vez que você automatiza um processo, né, ele é automatizado, mas não necessariamente ele está otimizado. Né? Muitas vezes a gente ouve falar, né, de empresas, de iniciativas em que o RPA, por exemplo, ou uma iniciativa de descoberta de processos, ela acaba sendo um pouco frustrada, porque na hora que você coloca ali para descobrir o processo, você descobre que o processo não é exatamente como você imaginava. E a hora que você automatiza aquele processo que você não imaginou que era daquele jeito, ele vai gerar um monte de retrabalho, ele vai acabar sendo o contrário do que você gostaria, porque você descobrir que você gerou mais problema do que efetivamente uma solução, né? Fato. Na verdade, uma das coisas super interessantes quando a gente trabalha com Process Mining, você comentou, é bem legal, é a gente conseguir discernir entre a expectativa e a realidade. Né? Todo mundo tem uma expectativa em relação aos seus processos, uma visão idealizada de como eles deveriam executar. Só que quando a gente faz a análise dos dados, deixa os dados contarem a história para a gente, usando o Process Mining como veículo, né? Então, o dado gera um modelo e o modelo a gente interpreta. Assim, invariavelmente, a história é diferente daquela que era esperada. Né? Isso acontece em 99,5% dos casos. Mas isso é muito bom. Né? Eu brinco que essa dicotomia entre expectativa e realidade, ela traz para a gente duas oportunidades. Ou alguém está fazendo algo que não era previsto no processo, e isso está reduzindo custo, reduzindo prazo, etc. E que desde que não gere nenhuma liability, né, nenhum problema, Uhum, nenhum efeito colateral, show de bola. Né? A própria equipe encontrou uma forma melhor de fazer e a gente quer institucionalizar isso como a próxima versão do processo. Por outro lado, se a gente descobre que sim, encontramos uma nova forma de fazer, mas ela eventualmente fere alguma diretriz de um órgão regulador, né, algum item de compliance, aí a gente pode usar o Process Mining para dizer, gente, legal que vocês acharam esse jeito bacana de fazer meio rápido, mas a gente não pode suportar, a gente está sujeito a uma multa do organismo regulador, né, seja ele o Banco Central, a Anatel, a ANEEL e por aí vai. Então, o que acontece? Primeiro, a gente já consegue olhar para o processo de uma forma mais fria e dizer isso é bom, isso é ruim, a gente faz isso, faz aquilo e ajustar. E o que você falou é muito verdadeiro, quer dizer, que adianta eu automatizar um processo que não está otimizado? Eu vou acelerar o retrabalho? Não faz sentido. Então, esse misto de fazer a reengenharia do processo apoiado pelos dados, apoiado por números, estou falando de gestão por dados, né? E a partir de um novo modelo, já mais otimizado, aplicar automação. E aí você atinge digamos assim, o nível máximo de performance, né? Que está muito mais em linha com a hiperautomação que o Gartner prega, né? Do que simplesmente o uso, digamos, ad hoc de robôs em atividades espúrias, né? uhum, Porque a gente também já está, né? As empresas já estão sentindo isso, né? O uso de robôs, muitas vezes de uma forma
não organizada, não suportada por Process Mining, não planejada, está gerando problemas de gestão de ambiente, robôs que não funcionam direito, que caem em obsolescência. Há que se ter uma gestão disso. Process Mining é um jeito muito objetivo de você fazer a gestão, inclusive, dos seus robôs. Eles ainda estão performando, eles estão quebrando, eles estão entregando performance esperada, né? Então, esse lado de otimizo, automatizo e acompanho, né? De um lado, Process Mining ajuda a gente a fazer esse as-is, para a gente entender rápido como o processo está e criar essa ponte para o to-be, que é um to-be digital, é onde a gente quer chegar, né? E ele é a bússola. É interessante o que você falou, Claire, porque eu fico imaginando assim, muita gente, né, a gente conversa com o pessoal e fala assim, eu coloquei lá um RPA na minha empresa. Aí ele fala assim, mas de repente eu descobri que ele quebra, né, e que ele me dá um trabalho enorme para poder voltar ao normal e fazer a coisa certa. Né? E aí você está falando dessa questão de acompanhamento, né, dos processos e tudo mais, e dos robôs, né? Essa parte de governança, às vezes, ela é esquecida, né? E aí, quando a gente pensa em hiperautomação, né, em hyperautomation, que a gente fala de acrescentar ali machine learning, em inteligência artificial e etc., me vem à mente a cena dos carros autônomos, né? Imagina você não ter um processo muito bem definido de decisão ali, uma gestão muito otimizada daqueles processos que fazem com que ele tome uma decisão em questão de, sei lá, não sei nem a fração de tempo que isso deve levar, né? Para evitar, por exemplo, um atropelamento, uma morte. Esses dias atrás eu estava vendo a corrida do robô autônomo, que ele fez a curva e deu no meio do guardrail, né? Imagina se você tem um carro que está andando na rua e ele resolve fazer uma curva dessas, né? Qual o dano que ele pode causar? E se a gente transporta isso para uma operação de uma empresa, né? O dano ele é tão equivalente quanto esse de um carro desgovernado, né? Se você não tem o processo ali à mão para saber como ele está se comportando, para verificar como ele está andando, né? Eu imagino que isso pode, em algum momento, gerar um dano que nem foi, assim, a hora que ele foi descoberto, ele já está pior do que ele deveria. Acho que tem uma questão, obviamente, né, as tecnologias de RPA, de automação de uma forma geral, estão evoluindo e estão incorporando naturalmente a questão da AI, né, da inteligência artificial, etc., para poder tomar decisões melhores. A grande questão é que eles tomam decisões dentro de um contexto um pouco mais limitado. A vantagem da gente introduzir Process Mining nesse contexto é a visão do todo. Né? A gente estaria, na tua analogia, muito mais para o gestor de tráfego da cidade, que enxerga como é que a malha viária se comporta, se ela está sendo eficiente, se ela não está engargalando, se não tem engarrafamentos num ponto ou no outro, e de repente eu tenho que mudar a estrutura, mudar o fluxo dos veículos, a temporização de semáforos, etc., do que só no nível de um carro que toma uma decisão autônoma. Né? Então, Process Mining é essa visão do todo, essa visão de cima, que enxerga o processo do começo até o fim, onde às vezes otimizações locais não geralmente geram uma otimização global. A gente está interessado em otimização global. A gente está interessado em reduzir o atrito dos processos, reduzir o atrito da jornada do cliente que interage contigo, seja num canal humano ou digital. É essa visão do todo que a gente traz de novo para esse cenário de hiperautomação. Legal. Para mim, assim, fica claro, né, que a ligação de Process Mining com a hiperautomação, ela é muito intrínseca, né? As coisas elas se conectam de uma forma até difícil de se desconectarem, porque a hora que você automatiza, se você não tem um processo bem definido e otimizado, né, você vai ter problemas, né? E quando você ouvindo você falar, trazendo essas questões do Process Mining, principalmente, né, a capacidade de você manter um processo otimizado, né, porque é fato, um processo que está otimizado hoje, não necessariamente ele vai continuar e se manter otimizado amanhã.
porque coisas acontecem durante a evolução de um processo, a evolução de uma empresa, né? Coisas que hoje fazem sentido, amanhã podem não fazer. Então, para mim, fica claro assim, de que ele te ajuda a manter um processo sempre ótimo. E você, aí, com certeza, consegue automatizar algo que está sempre ótimo, né? Então, isso para mim é muito claro, assim, que isso faz uma grande diferença na hora de você ter um processo automatizado e aí, com certeza, nesse processo, nessa jornada de hiperautomação. Faz sentido? Faz. Deixa eu acrescentar 2 pontos, talvez, aí no teu comentário. Primeiro, você falou muito bem, quer dizer, os processos são seres vivos, eles evoluem com o tempo, né? Eles envolvem pessoas. Então, a gente não pode imaginar que um processo é uma coisa estática, ele está mudando com o tempo. A gente tem um termo para isso em Process Mining que chama-se Concept Drift, né? Ou seja, justamente o fato de que o conceito ele vai se movendo, ele vai mudando para os lados, né? E a gente tem que ter uma certa flexibilidade para entender isso. Por isso que a descoberta continuada do processo é uma ferramenta para você começar a detectar isso, né? E comparar o modelo atual com o modelo de 3 meses atrás. Essa Uhum. mudança está sendo benéfica ou não? E tem um segundo aspecto que é muito interessante. Quando a gente fala de hiperautomação, a gente obviamente falou muito de robôs hoje, mas não é a única ferramenta, né? Então, Uhum. vamos combinar. Quer dizer, tem, por exemplo, tem tecnologias cognitivas, chatbots inteligentes, bots inteligentes, né? São parte do grande arcabouço de hyperautomation. E uma das coisas que o Process Mining ajuda, por exemplo, é essa jornada do bot. Como é que o cliente está interagindo com o bot? Está sendo eficiente para ele ou está tendo atrito na jornada? Quão eficiente é a interface com o cliente? A gente chama isso, né, a Forrester chama de Customer Facing Operations, né? As operações que têm interação com o cliente. Ela é otimizada? Ele se sente bem? O cliente está sendo bem atendido? Isso resulta num NPS legal? Aí, uma vez que esse cara foi atendido, muitas vezes a solicitação dele tem que ser executada ainda. Ela pode ser executada de várias formas. Você pode ter uma ferramenta de BPMS, né, que vai orquestrar atividades. A gente pode monitorar isso também. Ela está funcionando bem ou não. Né? Eu consigo gerar um modelo de BPMN para a ferramenta de BPMS ser desenvolvida e o contrário também. Posso pegar o modelo previsto e fazer checagem de conformidade. Posso andar nos dois Uhum. lados. E, por fim, às vezes, atividades pontuais ou não, que estão sendo feitas através de robôs, a gente já comentou, quer dizer, quão eficiente ele está sendo. Mas é essa a visão geral. Do cliente entrar no meu canal, digital ou não, interagir comigo, eventualmente falar com o humano, disparar uma ação no back-office e toda essa experiência ser lisa. É disso que a gente está falando em Process Mining. E isso hoje é praticamente condição sine qua non para que uma empresa consiga sobreviver, né, no mercado. Se você não entregar uma experiência para o cliente, né, que abranja a jornada completa dele, assim, pedir para ter alguém te substituindo, né? Exatamente. E assim, eu acho que você falou de alguns casos, né, onde o Process Mining se aplica. E eu acho muito interessante, assim, é, essa multiplicidade de formas onde ele pode ser aplicado, né? É, Você falou desde da parte de discovery ali, né, de descoberta de um processo e onde você pode aplicar uma otimização, uma automação, até a última parte lá, né, que é a jornada e a experiência do usuário, né, que é o que você está entregando ali para o seu cliente final. E aí por ali passa, né, a parte de várias coisas, desde compliance, de gerenciamento das operações ali, do dia a dia e tudo mais, né, e eu acho, assim, super interessante a forma como você traz para a gente isso, porque facilita, pelo menos para mim, facilita entender as conexões que são geradas dentro de uma atmosfera de automação e a importância que eventualmente uma ferramenta de process mining pode ter nessa otimização global e nessa visão geral, né, dos processos e como eles impactam uma organização. Mas, cara, assim, infelizmente o nosso tempinho
tá curto aqui. Eu queria assim, pedir para você, antes de te agradecer, porque, assim, por mim a gente podia ficar aqui o dia inteiro conversando, mas antes de te agradecer e a gente fechar esse podcast, queria saber de você, Kleber, se tem, assim, se você fosse resumir tudo que Process Mining e hiperautomação, né, Hyperautomation, elas podem, como elas se conectam, né, e também dar um conselho, né, para quem está olhando para a automação, olhando para esse conceito de hiperautomação e eventualmente nem conhece uma ferramenta de Process Mining, né, mas quais seriam os conselhos ou as dicas que você teria para que as pessoas pudessem sair daqui e falar assim, puxa, talvez esse negócio aqui faça sentido para mim, deixa eu dar uma olhada. Legal. Vamos lá. Eu vou conceituar uma coisinha, talvez isso ajude a gente a elaborar o raciocínio. Quer dizer, quais são as macrofuncionalidades que Process Mining coloca à disposição? Quer dizer, se eu abrir a caixinha de ferramenta que é Process Mining, que ferramenta sai de lá de dentro? Né? A gente costuma dizer que são, em grosso modo, são 4. Né? Primeiro é Discovery. Né? Então, entra log de sistema, sai um processo, sai um modelo de processo que você pode interpretar. Né? Aonde que você usa isso? Fazer análise as-is de operações e de processos. Né? Em vez de você ficar 2 semanas conversando com as pessoas mais caras do time para tentar desenhar no papel o processo que eles executam, ou ficar de cronômetro na mão do lado do operador para medir tempo médio, e tudo isso com, né, um processo caro, demorado e muito sujeito a erros, engole os logs e deixa ele gerar para você um modelo automaticamente com todos os tempos, com médias e variâncias e todos os dados estatísticos associados. Então, esse é o primeiro grande ganho. Segundo, é análise de conformidade. Né? Em vez de você, de novo, pegar um auditor, ele vai pegar uma amostra dos seus processos, porque ele tem que olhar manualmente cada um para ver se você seguiu os passos direitinho, se depois da compra teve a aprovação do gestor, e a aprovação do gestor precedeu a compra efetivamente, a entrada do bem no seu estoque, né, e o pagamento do fornecedor. Aconteceu nessa ordem? Cara, isso é um trabalho muito exigente, toma muita hora, é caro, e de novo, é amostral. O Process Mining você faz para 100% dos seus processos numa fração do custo. Né? Uma terceira grande área de aplicação é o que a gente chama de enhancement, ou melhoria. Que na prática é você combinar o modelo que foi descoberto com dimensões adicionais dos seus dados, com a identificação de gargalo, retrabalho, atividade lenta e transição lenta. 4 coisas. Né? E isso vai drivar, vai impulsionar, vai dar norte para a sua automação e para a melhoria do processo. E o quarto último ferramenta é o acompanhamento da operação como um todo, o Operations Management, que a gente chama. Então, se você entender que você tem essas 4 ferramentas na mão, a gente geralmente enxerga isso se materializar em termos de caso de uso, benefício para o cliente, de 4 formas também. Primeiro é otimização e automação, que é basicamente o tema dessa nossa conversa de hoje. Segundo, é uma coisa que cada vez mais é cada vez mais difícil desassociar da primeira, que é a jornada de experiência do usuário. Né? Aquilo que a gente comentou, quer dizer, como é que ele está percebendo? Por que estágios ele passa? Tem atrito na jornada? Não tem. Estou atendendo rápido ou não? Estou cumprindo SLA ou não? Entra aqui também. Terceiro, decorre da parte de conformidade, que é compliance. Então, gestão de compliance é mais facilitado com o Process Mining. E, por último, a própria gestão da operação como um todo. Quer dizer, você tem um grande mapa da execução dos seus processos para você ver se está operando bem ou não, está desviando ou não. Né? Isso estou falando de Process Mining em near real time, né? Praticamente em tempo real. Isso aí, cara, cada indústria vai achar suas aplicações. Você pegar a indústria financeira, você vai usar isso em onboarding de cliente, você vai olhar isso para atendimento, análise e recuperação de crédito e por aí vai. Você pegar a indústria de transformação, você vai geralmente falar de melhoria do processo de P2P, de O2C, né? De todo esse back-office que é feito para suportar a fábrica. Né? Se você falar de qualquer indústria que esteja passando por transformação digital, a gente está falando de suporte métrico e de dados para uma jornada Lean. Né? Não preciso falar de Lean se você não tem dados, não tem números. Né? Vai contra a filosofia. O Process Mining vai trazer esses números. Né? E você está falando de vendas, né?
gestão de funil de venda, conversão, abandono de carrinho, atrito de jornada de cliente, né? É disso que eu estou falando. Então, assim, 4 ferramentas, casos de uso, multiplicidade de usos em indústria, vários tipos de benefícios materializando dentro daquele contexto da indústria. Né? E talvez a última coisa que aí é uma questão que a nossa visão para Process Mining tem um lado que é o entendimento do negócio. E ele é humano. Difícil ainda, a tecnologia ainda não chegou no ponto de substituir o humano nesse lado. Mas aquele apoio de um cientista de dados, aquela coisa, isso a gente consegue automatizar. Então a gente consegue dar esse poder para o cara que enxerga o negócio. E aí você tem uma combinação que a gente julga muito interessante, muito bacana. Bom, não sei se você tem mais alguma coisa para falar, para acrescentar, que você queira colocar, Kleber. Mas a gente está meio agora já no nosso finalzinho aqui, então eu queria te agradecer muito, muito mesmo por ter se disponibilizado e ter doado o seu tempo para conversar com a gente aqui. Eu espero que, assim, tenha sido tão prazeroso para você quanto foi para mim, para a gente bater esse papo. Acho que eu vou ter que conversar mais com você sobre isso, porque tenho certeza que tem muito mais coisa que a gente pode abordar aqui. Mas queria te agradecer muito mesmo e dizer que é um canal aberto aqui, né? Sempre que você quiser, a gente está à disposição. Obrigado de novo pelo convite, prazer foi mútuo, foi muito legal conversar contigo. Estou à disposição aqui para outras oportunidades, cara. Legal. Kleber, se alguém quiser tirar alguma dúvida com você, tem alguma forma de te contactar? Pode fazer pelo meu e-mail, né? Kleber com K, .stroy, Stroy é S-T-R-O-E-H, sapo, tatu, rato, óculos, elefante, hotel, @everflow.ai. Legal. Bom, se você que está ouvindo a gente tiver alguma outra sugestão, alguma outra dúvida e queira que a gente entre em contato, pode mandar o seu e-mail para podcast@icarotech.com. A gente vai ser um enorme prazer a gente responder para vocês. E é isso aí. Kleber, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Obrigado, Felipe. Até a próxima.